Oi, pessoal. Continuando então o nosso assunto sobre doença aterosclerótica. Hoje eu trago para vocês essa questão dos estágios práticos, o que a gente vê na prática a partir do momento que a doença se forma. A aterosclerose, ela tem 3 estágios. E o que é bom a gente ficar atento? O primeiro estágio, ele acontece já na infância, quando a gente começa a introduzir os alimentos artificiais, industrializados. Então, esses alimentos já começam de uma certa maneira a potencial agressão das artérias. Lembra que eu falei aterosclerose? É aquela doença onde a gente tem o comprometimento arterial e o entupimento por plaquinhas de gordura. Então, na infância começa a agressão, mas ainda não tem placas concretas. E aí ela vai avançando e progredindo. Quando chega na vida adulta, o paciente sai de um estágio assintomático, onde é só o estilo de vida que vai comprometendo ali as artérias. E na fase adulta, o paciente começa a ter os sintomas. É a segunda fase da doença. Quais são os sintomas? Principalmente a angina, quando as plaquinhas de gordura acometem as coronárias e o paciente começa a ter uma dor, às vezes uma dor no peito no esforço físico, que evolui depois para uma dor no peito no repouso mesmo, independente de qualquer coisa. O ataque isquêmico transitório, que é a obstrução das carótidas, essa arterinha que fica aqui no pescoço, que leva sangue para o cérebro. Então, a partir do momento que a gente tem plaquinhas de gordura, o paciente começa a ter o risco de um AVC, e aí ele desenvolve alguns sintomas que podem acontecer ou não. O que acontece? Uma perda da visão súbita, mas recupera, uma perda da força muscular de um lado do corpo com recuperação em 24 horas. Então, esses são sinais que podem acontecer devido à aterosclerose na região da carótida, mas que ainda não chega a ser um AVC instalado. E nas pernas, a gente tem um sintoma que chama claudicação intermitente, que é a dor nas pernas ao caminhar. Então, ele é um sinal, um sintoma que o paciente chega se queixando por causa dessas obstruções, dessas plaquinhas que tem nas artérias da perna. A partir do momento que o paciente não cuida, não trata, não procura o especialista, a doença progride e aí chega para o terceiro estágio, que é um estágio avançado, com o risco iminente de AVC, infarto e a amputação do membro. Então, o terceiro estágio já é um estágio que a gente não gostaria que chegasse. Então, fiquem atentos. As complicações, elas acontecem muitas vezes como primeiro sintoma. Então, não espere ter um AVC, não espere ter um infarto para cuidar dessa doença que a gente tem uma vida inteira para prevenir.